Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre a plataforma Lovable, que é essa plataforma que basicamente ela te permite gerar aplicativos web através aqui de comandos para inteligência artificial. E nesse vídeo eu vou explicar eles aqui passo a passo. Eu tenho um projeto, então inclusive se a gente ver aqui para baixo, eu tenho alguns projetos que eu gerei de teste. Uns eu peguei aqui que já tinha da comunidade para ver como que funciona a parte do remix. Outros eu peguei aqui e criei um prompt do zero. Mas eu tenho esse projetinho aqui, que é o que eu quero mostrar para vocês, que é um painel administrativo com login, cadastro, conectado ao Supabase, conectado ao GitHub para versionamento. Tem várias funções dentro, como lançamento de usuário, painel administrativo. Então nesse vídeo, eu vou focar bastante nesse projeto aqui e vou mostrar para vocês o porquê que eu acho que o Lovable realmente ele está indo aí para um caminho bom nesse sentido de gerar ferramentas através de inteligência artificial. Aqui para eu não me estender muito, tá? Então eu já vou vir aqui clicar diretamente aqui nesse projeto para a gente poder abrir. Mas antes eu vou falar só um pouquinho do Lovable, né? O Lovable ele tem ali uma stack bem fechada, pelo que eu vi. Ele vai gerar projetos aqui em React e Tailwind CSS, então essa é a stack dele. E ele vai conectar ali um back-end com o Supabase, tá? Para você fazer tanto a parte de back-end, então você vai poder rodar Edge Functions, que são códigos que rodam na borda, quanto conectar no banco de dados para que você consiga armazenar informações. Então eu gostei disso, que ele já te dá uma stack fechada ali, e é uma boa stack, React, Tailwind, CSS, para você poder criar qualquer tipo de aplicativo. Assim que eu abro aqui o painel, ele já me mostra aqui, então do lado esquerdo a gente tem aqui o nosso chat, né, que é onde a gente vai solicitar informações aqui para a inteligência artificial, e aqui nesse lado aqui é onde fica o nosso aplicativo. Inclusive aqui na parte de cima, ó, ele mostra aqui também as rotas, tá? Então, dependendo da rota que você tiver, que eu estou no Alt, então é onde é o painel administrativo, o painel de login, login e cadastro, ele vai ser aqui por esse painel. Então eu vou me logar aqui como um usuário normal nesse aplicativo que eu girei, e depois eu vou logar também como um usuário administrativo. Tudo isso eu pedi aqui para a inteligência artificial, algumas coisas eu fiz também no código, eu tive que ajeitar algumas coisas, nem tudo é flores quando você está solicitando para uma ferramenta de IA, mas vai de você ali um conhecimento técnico, né, de dev mesmo, para você entender o que a IA está fazendo. 90% ela fez aqui tudo sozinho, porém em alguns casos ela deu ali algumas travadas, então eu tive que ir lá abrir o código, tive que fazer ali algumas verificações, principalmente porque como ele conecta com o Supabase ele tem as políticas ali do Postgres, que é a RLS, né, Row Level Security, então isso geralmente acabava engatando um pouquinho mais a IA, travando algumas funções, então eu precisava fazer alguns ajustes e mostrar para a IA aonde fazer esses ajustes. Aqui um outro ponto, né, aqui a parte de cima, ó, ele mostra aqui pra gente a conexão com o Supabase e a conexão aqui com o GitHub. E isso eu achei muito interessante, porque assim que você pede aqui para IA desenvolver aqui o seu painel, a sua aplicação, ela vai identificar que precisa de um banco de dados para armazenar informações ou de funções de borda, né? Ela precisa rodar código no back-end, porque lembrando, o React ele vai ser um framework ali de front-end, então tudo que ele vai gerar a IA, ela vai gerar tudo no front-end, só que questões de segurança, como chaves e algumas funções que mexem no banco de dados, principalmente funções administrativas, é uma boa prática você levar códigos do front-end para o back-end. Então, o back-end ele vai executar esses códigos com as chaves de criptografia, as chaves de autenticação e todas as regras que conectam ali o banco de dados e outras aplicações. Então, não é uma boa prática ter só código de front-end. É importante você ter um back-end e é isso que o Lovable faz com o Supabase, com a parte de Edge Functions do Supabase. Ele cria códigos para você lá no Supabase, então a maioria vai rodar aqui no front-end para você, porém, alguns códigos mais ali propensos a falhas de segurança, ele vai rodar no Supabase, tá bom? Então aqui com o aplicativo, ó, você pode também abrir essa parte aqui que é a guia de códigos, e eu achei muito interessante isso. Ele traz aqui para você todos os códigos aqui do site que ele está gerando para você, toda a arquitetura, estrutura. Então a gente tem uma pasta que é SRC, a gente tem essa pasta aqui Supabase, a gente tem aqui esse index, né, que é uma página padrão.
você pode vir aqui e editar os arquivos por aqui, mas eu particularmente não gostei muito desse editor aqui deles, tá? Mas eu acho que é legal você poder visualizar e ver os códigos e tudo mais, mas eu não achei muito interessante para a gente editar. Para editar, o que eu fiz? Eu conectei aqui o meu GitHub e eu faço o download do código na minha máquina, edito e faço um push para o repositório no GitHub novamente e automaticamente é atualizado aqui. Só que, porém, para atualizar na aplicação final para o cliente, você tem que vir aqui em cima, ó, nessa parte aqui, e clicar em publicar, tá bom? Então, toda alteração que você fizer, seja via código e mandar para o GitHub, ou seja aqui pelo Lovable, depois, para o seu usuário final ver essas alterações, você precisa vir aqui no Publish e publicar o seu aplicativo. Então, para não ficar muito extenso, depois eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes, talvez eu faça um outro vídeo, mas eu vou mostrar como que ficou o painel. Então, basicamente, a gente tem aqui a parte de cadastro, qualquer um pode se cadastrar. Então, eu vou cadastrar uma conta aqui, ó, Bruno Teste, @e-mail. Na verdade, eu vou colocar o e-mail aqui na parte de baixo, né? Então, eu vou colocar assim, ó, Bruno Teste, e vou criar uma senha aqui. Vou colocar só admin123, só para depois eu apago esse usuário aqui. Vou clicar em cadastrar. Pronto, ó, ele já falou aqui que o meu usuário foi cadastrado, ó, então verifique o e-mail da sua conta. Então isso daqui é um recurso também do Supabase. Então o Lovable ele fez uma integração com o Supabase. O Supabase ele tem uma tabela chamada Out Users. Então ele cria um usuário e o Supabase manda um link, é um link mágico para você clicar e se confirmar. Eu não vou fazer nesse vídeo a confirmação, mas eu já tenho aqui um login. Eu vou fazer um login aqui agora para você ver. Então isso realmente funciona, ele chega um e-mail para mim, eu faço a autenticação e depois eu faço o login aqui. Pronto, eu já fiz aqui o login aqui no meu aplicativo, então é ver que é uma dashboard aqui bem desenvolvida, ficou bem bacana. Ele tem aqui alguns boxes, né, que mostra aqui alguns resumos, então a gente tem aqui os serviços ativos desse cliente, a gente tem aqui também as solicitações pendentes, o valor total aqui de contrato e os serviços aqui, o total de negócios. Então, o meu usuário, ele pode vir aqui cadastrar um negócio, então eu posso vir aqui, ó, cadastrar um novo negócio, colocar uma descrição. Então, o negócio é o quê? Várias empresas, né? Então, o usuário pode ter múltiplas empresas aqui. Ela pode estar ativa ou desativada. Aqui na parte de baixo, em serviços, ele pode contratar serviços para esse negócio. Então, aqui, por exemplo, você vê que ele gerou aqui, ó, uma contratação para mim de backup para esse negócio aqui, ó, o pagamento é único e aqui o valor. No caso do backup, eu poderia colocar como mensalidade, também funcionaria muito bem. Mas aqui é só dado de teste, todos esses dados aqui são apenas para fins de teste, tá? Não é um usuário real. Aqui também eu implementei, né, uma função de filtro, de busca, de pesquisa, e aqui a gente tem as ações que o usuário pode fazer, como editar, deletar e tudo mais. Eu vou clicar aqui em solicitar serviço, ó. Então ele aparece aqui para mim uma gama de serviços cadastrados. Eu posso pesquisar aqui, né, por exemplo, aqui como site, por exemplo. Então aqui tem o valor do site, posso clicar em solicitar. O cliente, o meu usuário, vai escolher um do negócio dele aqui que está cadastrado, ele só vai ver os negócios dele. Então eu vou clicar aqui para minha empresa de teste, posso dar uma descrição se eu quiser e clico em solicitar. Então você vai ver aqui, ó, que ele fez a solicitação, mas essa solicitação ela ainda está pendente. Então isso é uma regra de negócio que eu pedi para aplicar nesse aplicativo aqui, porque o cliente ele vai solicitar, provavelmente pode ser que essa solicitação que ele fez de serviço tenha pendências. Então antes dele estar como ativo, ele vai ter que resolver essas pendências. Depois eu vou criar aqui também um checklist de pendências para o usuário ver. Mas basicamente, ó, eu posso clicar aqui em detalhes, ele vai ver aqui as informações, ele pode clicar aqui em editar se ele quiser, ou ele pode aqui clicar em excluir. Depois eu vou mostrar o painel administrativo da gente aprovando esse serviço. Então é basicamente isso, eu ainda não fiz a seção de edição de dados de usuário, então o usuário não consegue editar os seus dados, mas isso com o tempo a gente vai fazendo. Então basicamente, por enquanto, o painel de usuário é esse, ele pode se cadastrar, cadastrar negócios e gerenciar também os seus serviços. Agora eu vou clicar aqui no botão sair e pronto, ele deslogou. Agora eu vou logar na conta do administrador do sistema. Pronto, essa daqui é a conta do administrador do sistema. Então você vê que eu fiz aqui, ó, um gráficozinho, né, que é basicamente um snapshot, ó, que mostra aqui o gráfico se está subindo de contratações e de usuários, se está descendo. Então aqui no caso, ó, nesses últimos dias ficou na mesma. Eu tenho um total de clientes de contrato 14 mil, eu tenho serviços ativos 14, total de usuários 14. Então aqui 14.100, né? Então eu posso vir aqui em usuários,
Tenho aqui alguns usuários de teste, tudo teste aqui cadastrado, não tem nenhum usuário realmente utilizando. Posso cadastrar um novo usuário. Aqui em serviços, ó, lembra aquele serviço que a gente viu? Posso cadastrar um novo serviço. Então, venho, cadastro um serviço, coloco o preço, coloco a recorrência, se ele está ativo, e aí o usuário final ele pode ir lá na conta dele e selecionar esse serviço. Aqui, se eu acessar, né, a guia de serviço de cliente, ó, lembra que a gente fez ali uma solicitação? A solicitação do cliente aqui, ó, como pendente, e eu posso vir aqui, ó, e aprovar, ou eu posso rejeitar essa solicitação. Vou clicar aqui em aprovar, posso dar um motivo, é opcional. Se eu clicasse em rejeitar, o motivo ele é obrigatório. Então eu preciso dar um motivo para rejeitar. Então, por exemplo, eu posso dar aqui para minha equipe gerenciar essas solicitações de usuário e aí eles vão dar um motivo da rejeição e eu posso visualizar também. Então eu aprovei. Então aqui tem todas os serviços, né, que estão sendo utilizados por cliente. Não tem nenhum para aprovar. Então se eu vier aqui, ó, no status, ó, eu posso ver aqui, ó, pendente eu não tenho nenhum. Eu posso vir aqui em rejeitado, também não tenho nenhum. Status aprovado eu tenho. Posso filtrar por recorrência, ó, tipo de serviço, ó, website, quantos clientes tem o website contratado. Então isso aqui é muito legal, muito bacana aqui do sistema. Negócios também a mesma lógica, então eu posso ver os negócios, posso gerenciar os negócios que foram aplicados para cliente. E em configurações eu tenho aqui, ó, script personalizado. Então se eu quiser adicionar aqui um chatbot aqui no sistema que fica aqui flutuando aqui do lado, se eu quiser personalizar um estilo diretamente aqui no código, eu posso. E esse de webhooks que eu achei muito interessante. Esse de webhooks aqui me ajuda bastante. Então, todas as ações que são feitas aqui no meu aplicativo, aqui no meu sistema, se um usuário pedir um serviço, editar um serviço, adicionar um negócio, tudo isso vai via webhook para o URL que eu defini. E aqui nesse caso eu defini do NTN. Então eu posso receber todos esses eventos e ir lá no meu NTN fazer alguma automação para uma base externa ou disparar um e-mail para esse usuário. Enfim, aqui o céu não é o limite, né? Então eu posso voltar aqui para o front. Lembra que a gente viu que estava 14,5 aqui, ó? Como eu aprovei um serviço, ele já aumentou esse valor. Aqui também a gente tem a opção, ó, de colocar aqui, ó, sistema, claro ou escuro, né? Vou colocar o claro, ó, só para a gente poder visualizar. Então é assim que ele fica aqui o nosso layout no modo claro. Posso vir deixar como sistema, vou sair, pronto. Então esse aqui é o sistema que eu pedi, isso aqui eu desenvolvi num final de semana, né? Fazendo algumas solicitações, algumas coisas eu apliquei na mão mesmo. E a dica que eu dou também, eu vou deixar isso para um próximo vídeo, eu vou mostrar o GitHub, eu vou baixar esse meu projeto do GitHub, eu vou executar ele localmente, vou fazer algumas alterações no código e eu vou mostrar aqui no painel e vou dar algumas dicas para você. Porque o Lovable, ele funciona como crédito. Então, conforme você vai solicitando, ó, então você tem os créditos aqui, conforme você vai solicitando, né, você no plano gratuito, você tem um crédito menor e também o seu projeto ele fica público. Esse eu assinei o plano mais básico de $20, só para o projeto ficar privado e eu ter mais créditos para solicitar. Uma dica que eu te dou, que eu vou dar no próximo vídeo, é como você gerenciar esses créditos para você não ficar solicitando um monte de coisa aqui para IA e ela consumir os seus créditos e você não ter o seu aplicativo final desenvolvido. Você tem que pagar mais para poder desenvolver, tá? Então, o Lovable funciona como crédito, você renova todo mês, ele te dá aquela cota contratada, porém você tem uma cota diária que ele aumenta para você, que ele mostra aqui, ó, esse azulzinho claro é a cota do dia. Então, Daily Credits. Então, eu ganho uma cota por dia, se eu não me engano, acho que são 5 créditos que eu ganho por dia, até chegar a minha renovação. Então, se você contratou o de 100, você vai ganhar os 100 mais os 5 créditos todo o dia, tá? Então, isso é muito legal, porque às vezes você precisa corrigir um bugzinho e você ainda não tem o crédito do mês, né? Não virou o mês, mas ele te dá esses créditozinhos para você fazer pequenos ajustes e pequenas correções, tá? Então, se você quer ver mais a fundo esse projeto, quer ver o painel do Supabase, eu não mostrei ainda o Supabase aqui, eu não mostrei o GitHub, baixando os códigos, executando, fazendo esses ajustes, tá? Se você quer ver isso, deixa aqui nos comentários, tá? Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. Se você quer ver mais a fundo e tirar mais dúvidas sobre o Lovable, então deixa aqui nos comentários que depois eu vou gravar outros vídeos referente ao Supabase e o GitHub e como eles se conectam aqui perfeitamente com o seu projeto do Lovable, ok? Deixa aqui nos comentários, um forte abraço e até o próximo vídeo.